Este é o nosso segundo Pod 13. Uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores, iniciada com o governador Jerônimo Rodrigues. Hoje, nós temos a alegria de receber aqui o nosso secretário e amigo, eu posso dizer isso com muito orgulho, Felipe Freitas. Ele é um jovem, porque jovem mesmo, natural de Feira de Santana, doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana, foi secretário de organização do PT de Feira de Santana, presidente do Conselho Estadual de Juventude do governo Jacques Wagner, coordenador nacional do Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra do governo federal, secretário executivo do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, consultor da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Fundo de Populações das Nações Unidas, e para a Rede Justiça Criminal, além de ter sido responsável pela elaboração da Matriz Nacional de Formação dos Servidores Penais em parceria com a Escola Nacional de Serviços Penais. Até 2022, foi diretor da Plataforma Justa, entidade que estuda e disponibiliza informações sobre o financiamento e a gestão do sistema de justiça e atuou como coordenador de programas da Rede Liberdade. É professor colaborador do mestrado profissional em Segurança Pública da Universidade Federal da Bahia e professor permanente do programa de pós-graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. É um currículo denso para um jovem que não chegou aos 40, né? Porque ainda não chegou aos 40. 36. 36 anos. É um menino. Como o Valdir dizia a mim, eu digo a você com tranquilidade. Valdir Pires costumava... Emiliano, você é um menino. Eu falava, não. Mas com você eu posso dizer com propriedade. Um menino. Eu tenho ressaltado sobre o surgimento de uma nova geração, eu não gosto da palavra gestores públicos, mas é isso, uma nova geração de políticos e gestores públicos na Bahia. Isso tem sido bem cuidado, tem surgido, de fato, novas gerações. Eu estou olhando para a Rafaela, por exemplo, ali, uma geração extraordinária de jovens. E você é parte dessa juventude que mostra o quanto é possível a renovação política e de gestão, né? Estou olhando para você, penso em Adolfo, penso em Lucas, penso em Marcelo, penso em Luciana Mandelli, em tanta gente nova que, eu vou dizer assim, nos sucede, né? Nós vamos passando, porque passamos, e olhando com muito carinho por essa juventude que nos sucede, com vantagem, nos sucedem com vantagem. Então, devo dizer da minha alegria. E é inescapável a lembrança de que você é de Feira de Santana. Feira de Santana, ela ocupa a mentalidade política, a história política, a memória política da Bahia. Não é pouca coisa. Eu próprio vivi muito próximo de Feira, quando convivi bastante com Chico Pinto, quando coordenei campanha de Chico Pinto lá atrás, e convivi com ele, fui amigo de Chico, né? Que foi uma figura extraordinária da vida política, né? E é curioso lembrar. Curioso não, é para registrar. Feira é berço de um monte de lutadores, de
ativistas sociais, de comunistas, né? Como Ozaná. Eu lembro do Partidão, por exemplo, do PCB, Ozaná Oliveira, o Celso Pereira, o Simval Galeão, o Jaime Cunha, que está aí hoje, homem de teatro e tal, professor Estrela. Eu convivi com alguns deles na prisão. Professor Estrela, o Luciano Ribeiro, na prisão, por exemplo. Né? Então, Feira é um escoador da luta política da Bahia, além, claro, estamos falando de Salvador, de outra cidade, mas é uma cidade muito interessante. E terra de Albertino, né? Também. Então você, como o povo costuma dizer, quem sai aos seus não degenera, você é parte dessa herança, né, extraordinária de Feira de Santana. Também falo sobre Feira no próximo livro, está saindo nos próximos dias, sobre José Carlos Zanetti, o Guardião do Óleo da Lamparina, chama o livro. E falo muito de Feira, de como ela se desenvolveu. Então, claro, tudo rapidamente. Zanetti foi para lá para organizar a P. Então, devo dizer que você tem um berço muito rico e volto. Quem sai aos seus não degenera. Eu gostaria de começar pelos direitos humanos, mas faço um registro, né, para depois você chegar ao chão. É interessante constatar que esse registro ou nascimento dos direitos humanos tenha ocorrido lá com a Declaração de Virgínia, né? É interessante isso, nos Estados Unidos, né? É interessante observar isso. Depois viria a Revolução Francesa e a Declaração do Homem e do Cidadão, de 1789, sem que até ali tenha sido reconhecida nessas declarações a fraternidade. É curioso isso. Ela só seria a fraternidade alcançada com a Declaração de 1948, que fez 75 anos agora, né? Depois disso viriam muitos outros direitos, né? Inclusive os direitos sociais e de variada natureza. Agora, um espírito da democracia moderna, nascida a partir da Revolução Americana, é importante lembrar isso, né? Não nasceu com a ideia da defesa do povo pobre e dos direitos do povo pobre, né? Os direitos humanos crescendo como formulação e aplicação vieram, sobretudo, a partir de 1948, com todos os percalços que nós vivemos até hoje. Então, começo perguntando, é geral, mas é importante, o que são os direitos humanos? Olá, professor, uma alegria grande estar aqui, queria começar dizendo isso. Seria em qualquer tempo, mas sendo depois do primeiro programa, que foi o programa com o governador, ainda mais. Eu acho que as lutas todas que nós temos que travar no PT, na esquerda brasileira, elas passam fundamentalmente pela arena da comunicação. E desse espaço de conversa com a militância do PT, com os intelectuais do partido, a partir desse videocast, eu acho que é uma riqueza muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria começar dizendo isso, agradecendo a sua generosa apresentação, lembrando da minha relação com minha cidade, assim, uma coisa inusitada. Eu fui filiado no PT por Albertino. Albertino abonou minha filiação no PT. Isso é uma honra danada. Junto com o Ivanilde. E eu estagiei, foi o único escritório que eu estagiei na vida, foi o escritório de Celso Pereira. Então eu me considero um bom herdeiro assim, dessa gloriosa tradição que eu acho que Feira de Santana tem de lutas políticas, de lutas comunistas, de lutas de importante conteúdo ideológico para o estado da Bahia. Bem, o tema dos direitos humanos fundamentalmente, o que está em jogo? É um grande acordo das nações, dos povos,
sobre aqueles direitos, sobre aquela dimensão da vida sobre a qual a gente não pode negociar. Então, eu diria assim, de modo muito simples, que os direitos humanos é aquela parcela inegociável do direito a que toda pessoa humana tem de ter acesso. Portanto, é disso que nós estamos falando. E todas mesmo, as maiorias e as minorias, aqueles que têm muito poder e aqueles que não têm poder nenhum na sociedade, aqueles que hegemonizam a cultura e aqueles que são marginalizados na cultura. Todas as pessoas é aquela parcela de direitos, aquele quantitativo de direitos ao qual não se pode negociar. É disso que nós estamos falando quando nós falamos de direitos humanos. Mas é claro que essa não é a visão hegemônica, e aí vai o forte conteúdo da luta política que acaba nos estigmatizando a nós, militantes de direitos humanos, como qualquer coisa de defensores de uma fração da sociedade, de uma parcela da sociedade, não de um sentido pleno de cidadania. Essa história, por exemplo, que o senhor coloca aqui, que é uma história importantíssima, né, a história da luta tradicional ou hegemônica dos direitos humanos, que é super importante de ser conhecida, mas também as outras lutas dos direitos humanos. Nos últimos anos, por exemplo, eu comecei a estudar muito a Constituição do Haiti, por exemplo, que é uma Constituição absolutamente vocacionada a pensar o global, a pensar os direitos do mundo. Ali, antes muito dos gritos por direitos humanos que vão acontecer no século XX, eu estou falando das lutas do século XIX, mas absolutamente negligenciada na história hegemônica dos direitos humanos, ou as lutas dos países africanos todos sobre uma agenda internacionalista de direitos humanos, ou as próprias lutas acontecidas no Brasil. Aqui, a gente pode perfeitamente afirmar que as lutas que foram feitas aqui em Salvador, dos alfaiates, as lutas todas, os malês, são precedentes importantes dessa grande agenda de constituição de um núcleo de direitos que não se pode negociar. E o Haiti, a tragédia contínua do Haiti, né? É curioso isso, desde a revolução extraordinária que o Haiti fez, e depois a tragédia continuada daquele país, né? Exato. Então, acho que é disso que nós estamos falando quando a gente fala de direitos humanos, de uma forma muito simples. É aquela parcela de direitos que não se pode negociar, que nada é mais central, né, na agenda do desenvolvimento do que isso. Pensar sobre quais são esses direitos que não podem ser transigidos, não podem ser negociados, não podem ser renunciados, porque são aqueles que são os constitutivos da nossa própria humanidade. Eu acho que é isso que está em jogo, e nada mais atual do que falar de direitos humanos nesse contexto que a gente vive, de um avanço da luta capitalista, de um avanço dos ataques aos direitos dos trabalhadores. Eu acho que é bastante atual cumprir essa agenda como uma luta política, mas cumprir também como uma política pública, que é o que a gente tenta fazer nos nossos governos, nos nossos mandatos parlamentares. Dizer, olha, a nossa luta política entende que essa bandeira ela é central, ela é decisiva para definir o que é democracia, inclusive. Muito bem. Então vamos iniciar agora, chegando ao chão da Bahia, né? Você está à frente de uma secretaria criada agora pelo governador Jerônimo Rodrigues, desmembrada de outra secretaria. Eu cheguei a estar lá na anterior, na Superintendência de Direitos Humanos. Vamos chegar a essa sua tarefa, começando pelo que é, eu diria, mais espinhoso no quadro atual do mundo, podemos dizer desta maneira, do Brasil e da Bahia. Você ler, ouvir o Brasil situado como o país de maior número de homicídios no mundo é um choque, né, para quem, como você, está à frente de uma Secretaria de Direitos Humanos. Então, queria ir estando
à frente de uma secretaria num estado onde o problema da segurança pública, em determinados momentos, configurou-se como o mais grave do país, em determinados momentos. E onde continua a ser um problema muito sério. Então, queria uma apreciação sua sobre a situação da segurança pública, porque tem a ver com os direitos humanos, inegavelmente. A complexidade, que você analisasse um pouco a complexidade desse quadro que envolve crime organizado, que envolve a atuação violenta da polícia, que necessária atuação, eu estou falando da atuação violenta da polícia, o sistema prisional e o inferno do sistema prisional, falo como quem já esteve 4 anos lá dentro, né? Então eu queria uma apreciação sua. Não é fácil, eu sei, tratar disso, porque você é secretário, não é um qualquer que vai falar aleatoriamente, mas tem capacidade de enfrentar abertamente esse dilema, que não é pequeno, e pensar política pública voltada para enfrentar o problema e pensar uma segurança pública capaz de olhar para o cidadão de modo amplo, para o combate ao crime organizado, para a atuação correta da polícia e por uma relação com a justiça, tudo isso que envolve direitos humanos. Claro. Bem, primeiro assim, não é fácil, mas é minha tarefa, assim, tarefa que eu cumpro com muita determinação e alegria, diria, no sentido da possibilidade de realizar no governo tanto quanto seja possível para tornar efetivo aquilo que ao longo dos anos eu e toda a minha geração tratou como bandeira de luta política, que é o enfrentamento ao tema da violência na sociedade brasileira. O Brasil é, de fato, um país muito violento. Violento por conta das taxas de homicídio, por conta das estatísticas criminais, mas violento pela crueldade, até eu diria, das nossas relações sociais. Somos um país profundamente desigual do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Somos um país com a mais injusta distribuição de terras e de riquezas naturais do mundo, seguramente. Somos um país com uma estrutura tributária que piora esse problema, porque agrava o fosso entre os muito ricos e os muito pobres, e com problemas sociais com população em situação de rua, pessoas passando fome, analfabetismo, ou seja, problemas, vamos dizer assim, do século XX, problemas que não deveriam ter chegado ao século XXI. Esse quadro nos faz uma sociedade violenta, que é um problema brasileiro, mas que é um problema da nossa região, um problema latino-americano. A América Latina é a região mais violenta do mundo, não concentrando a maioria da população do mundo. A gente tem aqui um percentual bastante significativo das mortes que acontecem no mundo. Isso tem a ver com uma série de fatores históricos, mas eu acho que 2 aspectos são muito importantes. Primeiro é a desigualdade. A desigualdade produz essa violência, mas tem um outro aspecto. Não é só o que nós da esquerda dizíamos anos atrás, que era a desigualdade somente que causava a violência. Não é só isso. É uma estrutura de Estado com muita confusão entre público e privado. Eu acho que aí tem uma outra parte que a gente não trabalha bem. Do que eu estou falando? O que você está falando? A gente está falando de facções, milícias, grupos de extermínio que se organizam na América Latina, que produzem uma dinâmica criminal que confunde o que é Estado e o que não é Estado. E que não é um problema do Brasil. Não é um problema brasileiro, nós estamos falando do Plano do Golfo na Bolívia, nós estamos falando do Equador, nós estamos falando do que está acontecendo no México. É um problema regional complexo que diz respeito à movimentação de muitos bilhões em toda a economia global e que eu digo na América Latina, buscou ameaçar os estados, confrontar os estados. Envolve o problema das drogas. Claro. Ou das drogas chamadas não lícitas. E eu diria mais, Emiliano, dos mercados ilegais todos. Mercado ilegal de droga, de arma, de pessoas, de recursos naturais. Perfeito. Esses mercados ilegais que são mantidos com poder, controle armado e morte de pessoas, movimenta bilhões
e ameaça a estabilidade das nossas democracias, eu diria. Portanto, eu acho que o tema da violência é um tema da soberania dos países na América Latina e da nossa geopolítica regional. Permita-me atrapalhar, mas há correlação a isso, especialmente, penso na questão das drogas, um equívoco grave de grandes políticas equivocadas no enfrentamento. Sem sombra de dúvida. Os Estados Unidos hegemonizam há muitos anos a nossa política, que é uma política de perseguição ao varejo de drogas, de pouca inteligência no enfrentamento dos grandes grupos econômicos e de pouco investimento nas políticas de saúde pública que pudessem oferecer para a juventude, que é a vítima desse grande mal que o uso abusivo de drogas representa nas comunidades, para poder construir outras trajetórias de liberdade, de justiça, de dignidade dentro das suas vidas. Então, esse é um problema global, mas que, claro, que aqui, entre nós, tem seus contornos específicos e a Bahia está vivendo, nos últimos anos, o agravamento disso. Em que sentido? Nós estamos assistindo uma série de disputas de organizações criminosas que tentam ampliar a circulação dos seus ativos econômicos ilegais na Bahia, ou seja, eu estou falando das organizações criminosas que disputam o mercado de drogas, mas disputam a distribuição de drogas no território baiano, e é importante a gente reconhecer isso, uma dificuldade muito grande de se produzir ao longo do tempo políticas amplas que envolvam sociedade, sistema de justiça e poder executivo para enfrentar esse problema com a grandiosidade e a complexidade que ele tem. Qual é o desafio? Uma ação policial que seja efetiva, ou seja, que consiga desarticular as grandes organizações criminosas, mas que, ao fazê-lo, não agrave a violência nas comunidades, ou seja, não deixe corpos pelo chão. É necessário esse tipo de pensamento. Esse desafio é um desafio que está colocado para a sociedade brasileira, de pensar um tipo de ação policial que seja mais efetiva e menos letal. E eu estou falando de letalidade de todas as pessoas, das pessoas que estão acusadas de ilícitos ou não. Uma boa ação policial policiais também. É uma ação policial que não deixa corpos pelo chão, nem de policiais, nem de pessoas acusadas, nem do conjunto das pessoas que vivem naquelas comunidades. Isso é fácil? Não é, mas esse é o desafio que está colocado para nós. Muito bem, eu só queria, porque volta e meia eu me deparo com essa discussão, muito importante o que você está pondo. Porque às vezes as pessoas simplificam e dizem que é a mesma coisa, o crime organizado e a polícia. Eu insisto, olha, não é. Não. Há momentos de integração, digamos, entre criminosos que estão dentro da polícia e o crime organizado. Mas o crime organizado é uma coisa e cresce de maneira acelerada e a polícia é outra. E o desafio é combater o crime organizado e ter uma polícia capaz de fazer isso de maneira, vou chamar, cidadã, né? Em benefício, inclusive, dos trabalhadores da segurança pública, dos policiais. Porque os policiais, cada vez que a corrupção, que a violência avança nas corporações policiais, todos os policiais sérios, os trabalhadores que estão naquela corporação perdem. Seja porque eles ficam mais expostos à violência, sejam porque eles têm a sua credibilidade injustamente corroída na sociedade. Então, é muito importante entender que uma polícia forte, uma polícia legítima, é uma polícia que consegue fazer o uso moderado da força, que consegue usar a força sem que isso se converta em corpos estendidos pelo chão, e que conquista da sociedade um tipo de credibilidade tal que a própria sociedade, quando a polícia é vítima de um ataque, se coloca em defesa. Essa é a ambição que a gente tem a construir. Agora, aqui na Bahia, esse problema ele se agrava e atenua dentro das disputas dessas organizações criminosas. Esse é um desafio colocado no ano passado na eleição do governador Jerônimo. A gente assistiu sérios ataques ao nosso projeto por conta disso, e nós reconhecemos a complexidade do problema e estamos trabalhando, num lado, com fortes investimentos no equipamento e na estrutura da polícia,
Mas quando eu me refiro à estrutura, eu não estou falando só de arma, de viatura, também estou falando disso, mas eu estou falando do que tecnicamente os policiais falam da diversidade de meios, ou seja, é preciso que a polícia tenha vários meios para enfrentar a violência, para não ter que recorrer apenas às armas como forma de ingresso nas comunidades. Quais? Agora, a gente acabou de assistir uma operação policial da Polícia Federal que prendeu um traficante de armas que era responsável, estava no Paraguai, que tinha durante 10 anos circulado cerca de 143 mil armas para as várias facções no Brasil. Essa investigação ela começou aqui na Bahia, por um trabalho da Polícia Civil do Estado da Bahia, que identificou um conjunto de armas, que foi atrás da numeração dessas armas e dessas munições, e com o cruzamento do banco de dados de balística e do DNA, inteligência, né? Conseguiu, junto com a Polícia Federal, em 3 anos, sem espetáculo, sem grandes blindados entrando nas comunidades, prender alguém que é fundamental na logística e que certamente foi responsável por centenas das mortes que nós assistimos em todo o país ao longo dos anos. É desse tipo de coisa que eu estou falando, de um trabalho de investigação de longo prazo. Veja, eu estou falando de 3 anos de investigação, silenciosa, cuidadosa, tenaz, respeitando a legalidade da Polícia Federal, junto com as polícias estaduais, sem disputa de quem era o dono da investigação, e que conseguiu produzir, talvez, em uma única prisão, muito mais efeito do que em centenas de operações outras feitas nas comunidades. Eu estou dando um exemplo concreto da semana passada, onde a gente consegue ver de que maneira policial, juiz, promotor, delegado, essas autoridades públicas precisam ser figuras sóbrias na sociedade. Me causa muito assombro quando eu vejo assim, sabe? Polícia falando muito em público, do ponto de vista com muita espetacularização. Eu não estou falando aqui do cerceamento da manifestação do policial como cidadão, como a gente... como cidadão, né? Exercendo a sua cidadania. Mas eu estou falando de que me causa um certo assombro que o agente público dessas carreiras de Estado tenha uma certa espetacularização, uma certa politização no sentido negativo que a palavra pode ter. E tem a nossa mídia também. Nós, do mundo da política, vamos dizer assim, os deputados, que esse candidato, esses sim, esses estão no jogo da exposição pública. Mas eu acho que tem uma contenção desses profissionais que é uma coisa muito valiosa para a gente conseguir bons resultados em segurança pública. E essa tem sido o esforço que nós temos feito na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, de junto com a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração Penitenciária, a gente fazer um giro da nossa intervenção cada vez mais para o campo da inteligência e da investigação de longo prazo do que nesse tipo de confrontação pública do varejo das drogas, que na prática tem pouco ou nenhum efeito de longo prazo, ainda que seja parte do trabalho desses profissionais, porque é óbvio que, uma vez instados, os policiais precisam realizar as prisões a que forem convocados, cumprir os mandados de prisão a que são chamados, mas em termos de política criminal, o investimento é outro, é um investimento de longo prazo, inclusive com medidas que consigam conter a letalidade em todos os níveis. O secretário de Segurança Pública publicou esse ano um grupo de trabalho, uma portaria que cria um grupo de trabalho para elaborar um plano de redução da letalidade policial. Eu achei essa uma informação importante, porque não sou eu, secretário de Justiça e Direitos Humanos, dizendo, não é você, militante de Direitos Humanos, dizendo. É o secretário de Segurança Pública reconhecendo e publicando num veículo público um instrumento normativo que diz, olha, nós estamos preocupados com esse problema. Nós queremos encontrar meios de atuação policial que seja cada vez mais técnico, eficaz e com menos risco para os policiais e para a comunidade que vive e que está exposta a esse tipo de violência. Então, esse tem sido o nosso investimento. Mas é claro que as pessoas legitimamente vão dizer, mas os números são assustadores, há muita morte, e é assim. E a gente tem que reconhecer esse problema. Empurrar para baixo do tapete
Negacionismo é coisa de bolsonarista, não combina conosco. Não, nem... Nós somos, assim, às vezes eu vejo o povo falando assim, conversa de intelectual, claro que me incomoda aquela erudição meio boba de gente que fica longe do povo. Mas quem é anti-intelectual é o bolsonarismo, é a extrema-direita. Nós, do nosso campo político, não temos problema nenhum com o pensamento, com a reflexão, com a pesquisa. Com a realidade. Porque não temos problema com a realidade. Então, eu acho que iluminar esses problemas, olhar para eles com a grandiosidade que eles têm, reconhecer esses problemas e chamar a sociedade para construir conosco respostas no campo da segurança pública é o que a gente tem que fazer. Porque a resposta não está somente nos governos. Há na sociedade uma série de pensamentos, de formulações, de iniciativas, de estudos, dentro das comunidades, de experiências concretas. Você falou aqui da sua experiência no sistema traumática, trágica, mas certamente produtora de muito conhecimento sobre aquela realidade no sistema prisional. Isso não pode ser desconsiderado. Então não dá para pensar a política prisional sem falar com as pessoas, com os familiares das pessoas privadas de liberdade, sem falar com as mães de jovens que foram mortos nessa insana violência urbana. Nós temos que ouvir essas pessoas. Então, a aposta... O Gilberto Carvalho tem uma expressão, quer dizer, que não é dele, mas ele repete bastante com razão. Ele fala assim, a participação social não é um apêndice do nosso modo de governar. Ela é o nosso método de governo. Ou seja, a participação social não é uma coisa que a gente faz para agregar valor ao nosso modo de gerir. Não. Na nossa concepção, só é possível fazer gestão pública a partir da participação das pessoas. Não é porque a gente gosta. É porque se a gente não faz assim, a gente deixa de ter sentido de existir como um partido de esquerda. Então, essa é a aposta que eu tenho feito, de que a gente vai precisar aprofundar cada vez mais a relação com as organizações da sociedade para colher as boas ideias, as boas sugestões que existem ali em torno disso, para poder, a partir dessa reflexão, ir aprimorando. Ah, secretário, mas isso não é complexo ou é complexo? Mas é porque a realidade é complexa. Não é possível que a gente tenha um problema complexo e tenha uma solução simples. Problema complexo exige uma resposta complexa, exige uma saída complexa. Sempre foi assim. Como é que a gente enfrentou... Pensamento. A gente enfrentou a fome uma vez e vencemos. Depois ela voltou, mas a gente venceu a fome. Como é que a gente fez? Foi dando comida só? Não. Dava comida, mas tinha um cartão, que a pessoa tinha uma série de condicionalidades de política social, mas tinha um investimento massivo na agricultura familiar, ou seja, era uma saída complexa. Não era só dando comida, não era uma coisa. Como é que você explica a política de segurança alimentar do governo Lula que conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome? Não é uma coisa, é um conjunto de ações de curto, médio e longo prazo que tem efeito. É o que nós temos que fazer na segurança. Então, tem que investir em desarmamento, tem que investir em inteligência, tem que investir em política social forte dentro das comunidades e tem que ter como centro a escuta das comunidades, das pessoas, das vítimas do sistema. Essas pessoas são o centro da nossa preocupação. Isso tem a ver, a partir da sua formulação sobre o pensamento, sobre a formulação, para usar a palavra intelectual e política, isso tem a ver com a mentalidade também de parte da nossa população pobre que advoga a violência da polícia. Eu encontro isso em muita gente e não é por acaso que ocorreu no Brasil nos últimos 4 anos, quando se elegeu um sujeito como aquele. Então, há uma luta, eu vou chamar assim, político-cultural, em relação ao pensamento violento e autoritário presente também no meio do povo, que nós temos que trabalhar para essa linha que você está falando. Eu, às vezes, converso com pessoas da periferia, não, mas tem que ter polícia, tem que matar mesmo e tal. E eu digo, não é esse o caminho, mas esse pensamento existe e não é tão pequeno, não.
sem sombra de dúvida. E eu acho que é muito tentador para um partido político, qualquer que seja, aderir a esse tipo de ideia, porque como partido político disputa eleição, aí qual é a tentação? O que é que a maioria está achando? Aí você cola na opinião da maioria, e colando na opinião da maioria você ganha. Mas isso é uma visão de empresa, não é partido. Partido político disputa a opinião na sociedade. Então eu acho que a gente precisa abrir conversa com as pessoas, não é para enfrentar a opinião da pessoa. Quando a pessoa está dizendo assim, eu quero polícia aqui dentro da minha comunidade. Muito bem. Fazer... Tá bom, mas por que você quer? Eu quero porque eu não aguento mais a violência do tráfico. A gente também não. Então vamos lá, estamos concordando. Porque eu não quero mais ver meu filho cedendo à pressão das drogas, sendo cooptado pelas facções, tendo que ir para o comércio ilegal de drogas. Isso tudo são reclamos legítimos daquelas pessoas. A gente tem que ouvir aquilo e acolher e pensar. E pensar com as pessoas, pensar junto. Qual é o melhor caminho? É a polícia mesmo que vai conseguir nos dar as respostas que a gente... Ou pelo menos é a polícia sozinha que vai conseguir nos dar as respostas que a gente quer em termos de segurança nas comunidades? A polícia não tem... os bons policiais, os policiais que estão pensando o tema do planejamento e etc., não acham isso. Todas as vezes que eu converso, por exemplo, com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, ele diz: a gente precisa de política nas comunidades, política social, porque essas políticas sociais, elas são o que vai garantir a efetiva e perene ordem pública naquela comunidade. Mas você tem que conversar com as pessoas. E ao conversar com elas, encontrar as nossas próprias contradições e fazer as nossas autocríticas, né? No sentido de dizer, nós da esquerda supervalorizamos muito a dimensão social como resposta. Os períodos dos nossos governos foram períodos virtuosos em termos de inclusão, mas não foi suficiente para enfrentar o problema da violência. Ou seja, a violência ela tem outros elementos que não são só os da desigualdade econômica. É da cultura, é da desigualdade social, é do jeito que a gente educa os homens na nossa sociedade. Ser homem é um jeito... A gente educa os homens para ser violento, para bater, para cuspir no chão, para bater na mesa. Temos que debater isso. E debater fraternamente para as pessoas, ouvindo, conversando. Será que não tem outros jeitos de fazer? Né? Perfeito. O número de homens e de mulheres que morrem não é só... Tem a ver com os comportamentos de risco que nós, homens, assumimos na esfera pública. Não estou falando da morte da facção, etc. Estou falando da morte... da briga, né? do conflito interpessoal. É porque a gente acaba formulando um jeito de ser homem no espaço público que é quase sinônimo de ser violento. Ser homem e ser violento é a mesma coisa. Como é que a gente disputa isso na escola, no grupo da igreja, na cultura? Acho que esse é o desafio. Nas últimas horas, eu vou sair disso já, mas o presidente Lula chegou a discutir a absoluta necessidade do nosso diálogo com o mundo evangélico, inclusive neopentecostal. Ele falou isso com toda a nitidez. E não se trata de ir lá, como você disse, para confrontar com nossas ideias e dizer, não, tem que ouvir este mundo e dialogar com este mundo, recolher dele o que tem de positivo e ver se nós encontramos portas de entrada de ambos os lados. Mas agora eu vou, como eu já estou acossado pelo tempo, eu queria que você, porque eu sei que isso dá algumas horas de conversa e eu tenho um assunto que me atrai muito por tudo. Pelos direitos humanos e tudo eu ia discutir, queria discutir, talvez num outro momento, o problema das drogas e da política relativa às drogas. O STF está para discutir, mas não vai dar tempo. Eu queria que você falasse um pouco agora, porque já estamos na reta final, um pouco das políticas variadas da Secretaria que estão em andamento em relação aos direitos humanos. Eu tenho visto, aspas, reclamações sobre o ritmo que você imprime lá na Secretaria. Eu digo, ainda bem que ele imprime esse ritmo. Então, eu queria um pouco da sua visão das políticas em andamento lá na Secretaria, né?
Então, dos vários setores claro. lá. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos é a secretaria, você passou por lá, ela ainda era maior na época, tinha uma outra configuração, mas nessa configuração atual, a gente tem lá uma grande superintendência de direitos humanos, onde estão as políticas de criança e adolescente, idoso, o enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo. Yara é a querida Yara com quem eu Nossa, converso exato. frequentemente. Nós temos as políticas para a população LGBTQIA+, na nossa secretaria também. Agora tem mais 10 letras. Tem. Eu não consigo falar. E várias vão existir, porque a nossa diversidade vai sempre se multiplicando. Vai aumentando. Que bom que é assim, que bom que é assim mesmo. Que bom que é assim. A gente tem toda a política de imigrante também passa por lá, que é um tema fundamental para pensar as cidades. Então, a superintendência é bastante grande, enfrentamento ao combate à tortura, portanto, uma agenda importante, agenda de memória e verdade também está por lá, que é uma grande superintendência. Além disso, nós temos também a política de pessoas com deficiência, que é um tema sempre em expansão na nossa sociedade. Não porque está aumentando o número de pessoas com deficiência, mas porque está aumentando... saiu de lá. A política indígena está na CEPROM, saiu de lá. Aí, no campo das pessoas com deficiência, a gente vai... Não é que vai aumentando o número de pessoas com deficiência, mas vai aumentando a nossa percepção das neurodivergências, que não são... das pessoas neurodivergentes, que não são pessoas com deficiência, mas que estão nesse rol das nossas preocupações também, pessoas do transtorno do espectro autista, pessoas com TDAH, com déficit de atenção, ou seja, várias questões que antes não eram questões para nós, elas eram vividas como trauma somente. Hoje elas são tematizadas como política pública, a gente acompanha isso lá, além das políticas de defesa do direito do consumidor e de socioeducativo. A gente é responsável na Secretaria pelas políticas de socioeducativo. A gente priorizou a aproximação com os municípios. Esse é um desafio, não é simples para um município de pequeno e médio porte falar em direitos humanos. Para nós tem muito estigma, imagine para um município pequeno, mas a gente tem investido no diálogo com o município com duas referências. Primeiro, para dizer, olha, direitos humanos é cidadania, direito para todas as pessoas, portanto é tema que diz respeito a todo mundo. Então, todo prefeito, toda prefeita, todo vereador, toda vereadora tem de se importar com esse assunto para poder estar alinhado com os temas da cidadania. Então, a gente tem uma ação forte nessa direção, e aí uma das principais estratégias que a gente tem apostado para se aproximar dos municípios são as caravanas de direitos humanos, que é uma grande iniciativa de oferta de serviço público, mas, além disso, de aproximação. Essas caravanas? Como é que são as caravanas? A gente, durante 2, 3 dias, porque as outras eu vi. aos municípios com serviço de documentação básica, mas também com serviço de atendimento jurídico, a defensoria vai conosco. No próximo ano vamos ter exame de paternidade, investigação de paternidade, que é uma coisa importante para corrigir aí esse abandono que muitas vezes acontece nas famílias e que desresponsabiliza os homens do cuidado com seus filhos. Nós temos também vários serviços com a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, para oferecer esses serviços que às vezes não chega, ou pelo menos não chega junto na comunidade, né? Você vai e faz o registro de nascimento um dia, o outro dia você tem que voltar lá para fazer a carteira de identidade, vai um tempo de uma coisa para outra, você já não conseguiu acessar vários direitos. Então é um pool de serviços, mas além disso, a gente aproveita a nossa ida para apresentar a secretaria e se aproximar dos municípios da região. Então a gente vai, junta todos os órgãos de criança e adolescente da região, todos os de LGBT, todos os segmentos da secretaria, para conversar tanto com a sociedade civil quanto com o poder público. E ali criar uma rede, um pacto com aquele território, para um pouco dizer para o prefeito, para a prefeita, olha, daqui para isso é o empurrão que a gente dá para essa agenda avançar no município. Quando a gente voltar aqui, daqui a um ano, a gente tem tais compromissos, e aí a gente vai monitorando no tempo. Então, é serviço público e pactuação com os atores locais. Esse é o nosso acerto nessas caravanas de direitos humanos, que esse ano foi muito impressionante, né? Assim, quando a gente conta as ações que a gente realizou
nas 5 caravanas que a gente fez, foram mais de 18 mil ações. É um número impressionante que mostra, assim como as feiras de saúde, por exemplo, que o governo do estado faz, mostra como o estado precisa estar ao lado dos municípios, porque sozinhos os prefeitos não conseguem fazer. Nós vamos ter eleição no próximo ano. Esse é um debate que a gente tem que fazer, de um estado cada vez mais próximo dos municípios. Então, essa tem sido nossa estratégia: investimento na interiorização, no diálogo com os municípios e uma aposta na participação como um método, né? Não tem agenda de direitos humanos se não tem diálogo com as organizações da sociedade civil que conduzem esse tema. Perfeito. Eu ontem conversava com um companheiro, Elias, dirigente lá do presidente do PT de Cruz das Almas, e ele me propôs que eu elaborasse uma proposta lá para a candidatura que teremos lá. Ainda não está definido, o Ronaldinho é o candidato do PT, mas estão discutindo quem será quem. E ele dizia: eu preciso de uma proposta de política pública elencada de direitos humanos para o nosso programa. O que era uma coisa que se falava em direitos humanos, mas não assim. Política pública que diga isso, aquilo e tal. E eu fiquei, vou pedir sua ajuda para a gente elaborar isso juntos, né? Então, devo dizer que nós estamos, infelizmente, encerrando essa conversa. Creio que ela vai servir muito à nossa militância. Eu peço uma atenção especial para tudo aquilo que foi dito pelo nosso Felipe Freitas, nosso querido secretário e amigo, porque é muito importante para toda a nossa atividade militante. Direitos humanos não é uma coisa solta no ar, é uma coisa da nossa vida diária, do cotidiano do nosso povo. E por isso a militância precisa estar informada e com elementos para discutir com o nosso povo e convencer o nosso povo da importância dos direitos humanos para todos, indistintamente. Espero que esta nossa conversa aqui sirva muito a cada militante, a cada companheiro, a cada companheira. É o segundo que nós estamos fazendo e nós vamos fazer muitos, e devo dizer da importância desse, eu vou chamar depoimento do Felipe, a nos orientar para a nossa caminhada militante voltada aos direitos humanos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, secretário e amigo, e você sabe que conta com o Partido dos Trabalhadores, seu partido, nessa caminhada tão brilhante que você está liderando. Eu estou muito feliz mesmo disso aqui. Eu acho que eu me orgulho muito. Eu falei isso ontem no evento que eu fui. Eu tenho muita convicção de que ter muito cedo na vida, com 16 anos, decidido me filiar ao PT e ter militado no PT desde muito cedo, foi uma escolha muito acertada, porque a gente tem muitos problemas, muitos erros, e nós gostamos de falar dos nossos erros, dos nossos problemas. Nosso povo ainda gosta. Mas eu acho que a nossa militância tem que ter muito orgulho do que nós somos. Eu tenho muito orgulho de ser filho do PT, de ser resultado cultural, inclusive, disso que o PT representa na nossa sociedade. Assim. Eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho de ter sido formado por esse partido e de estar cumprindo essa que, para mim, é uma tarefa que o PT está me dando, que eu cumpro com a maior honra, a maior alegria de ser secretário de Justiça e Direitos Humanos do nosso Estado, de compor o governo do meu professor, Jerônimo Rodrigues. Jerônimo foi meu professor, foi meu chefe de estágio no MOC. Então, para mim é uma honra trabalhar nesse governo e ter um militante do PT. E nesse sentido, Jerônimo é o militante do PT no governo, porque, mas Wagner não era? Claro que era, mas ele já era um dirigente quando foi alçado à condição de governador. Jerônimo, ele foi retirado da militância e alçado à condição de governador. Então tem um recado para todos nós, de que todas nós, militantes do PT, podemos fazer e cumprir todas as posições de direção que o nosso partido nos delegar, e eu estou muito feliz de estar cumprindo
essa minha tarefa hoje. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Ao encerrar, eu vou, como eu fiz com o governador Jerônimo, e aí poderia causar ciúmes, então eu estou repetindo aqui, vou autografar depois que nós encerrarmos aqui os 2 volumes do nosso querido Valdir Pires e o último em Carne Viva, livro que produzi recentemente. Obrigado. Você leva para casa e quando tiver tempo, sobrar algum tempo, leia. Tá bom. Abraço e muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, aos nossos queridos militantes, às nossas queridas militantes do Partido dos Trabalhadores.